para, para que nós possamos, Pai, compreender de maneira nítida toda essa aula, Pai. E para que, após ela, nós possamos colocar em prática. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos para a segunda aula de liderança, Pai. Com a tua autorização, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja presente na vida de cada um desses irmãos, Pai. Nós te pedimos essas coisas, Paizinho, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Estamos aqui já gravando a nossa aula. Trazendo aqui um resumo do que nós falamos semana passada, certo? Então, nós falamos sobre, primeiro ponto, né? Falamos sobre o quê? Quem se lembra? Quem pode me dizer? Primeiro ponto da aula passada, a gente falou sobre... Quem lembra? Deixa eu ajudar vocês. Autorresponsabilidade. Isso, Tassiana, manda. Alta responsabilidade. Parar Isso. de aplicar, fazer um raio-x. Correto. Falar assim mesmo. Isso, falamos sobre autorresponsabilidade, né, de que as coisas... É claro que nem sempre tudo é por culpa da liderança. Mas, em termos de responsabilidade, sempre vai sobrar para o nosso lado, certo? E aí a gente tem que ir atrás, né, de corrigir, detectar os erros e tudo mais. A gente fez uma pequena avaliação de uma definição de liderança, né? A gente não entrou na questão de uma liderança ministerial, falar sobre igreja. A gente deu mais uma definição panorâmica do que a gente poderia entender com liderança. Aí a gente falou que a gente sendo um líder dentro da nossa casa, liderar na igreja, no trabalho, liderar no seu comércio, etc., não quer dizer que a gente seja já um modelo pronto, terminado. Não tenho mais o que aprender, sou o líder perfeito, nada disso, longe de nós. Nós continuamos sempre em construção, sempre em evolução, sempre crescendo, sempre avançando. Então, esse conceito de que eu já sou um líder e não tenho mais nada para aprender, isso está errado, tá? Eu não falei essa frase na semana passada, mas o coração de um líder sempre tem que ser um coração ensinável, tá certo? Nosso coração sempre tem que ser um coração ensinável. O líder sempre aprende com o irmão, aprende com a criança, aprende com a esposa, com o esposo, com o amigo, aprende na pregação, e etc. Aprende com outro líder, com alguém que está acima de nós, e etc. Né? A gente aprende lendo bons livros, ouvindo pregações. Então, nunca vamos deixar de aprender. Isso é um fato. Tá? E que mais? O que mais nós falamos? Falamos da autorresponsabilidade e de liderar a si mesmo. Não foi? Formas de liderança. Perdão, Bruna? Formas de liderança. Sim, forma de liderança. A gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Mas falamos também sobre isso. Perdão? O padre de tudo sempre é o líder. Em termos de responsabilidade, só para nós. Não tem para onde fugir. Só cai pro líder. A culpa pode não ser minha, mas vai cair para mim. Vai cair para nós. Certo? Então, isso a gente tem que entender, botar na cabeça que é assim. Não adianta. Certo? Então, levar a culpa não quer dizer que eu sou totalmente, o 100% responsável, mas não adianta fugir, é desse jeito. Tá? E falamos de liderar a si mesmo. De que forma eu me lidero a si mesmo? A gente precisa liderar, e obviamente a gente não vai ter o controle total das nossas emoções,
Mas em termos de responsabilidade, se eu sou um pai, por exemplo, pai de família, eu não posso dizer, acordar segunda-feira cansado, estressado, e dizer, rapaz, quer saber? Não vou ser mais pai. Tomar não, esse menino dá muito trabalho, brilho demais, estou cheio de cabelo branco. Pronto, menino, vá embora. Não dá, né? Não dá. Nem a nossa natureza nos permite. Né? Embora tenha casos, né, de pessoas que abandonam filhos e etc. Mas, dificilmente, né, são casos difíceis, mas... Ou, por exemplo, Mal Pereira, que tem um comércio, quase todos vocês, né? A Liliane, o Daniel, a Bruna também. Pronto, vamos lá. Aí a irmã Liliane acorda de manhã, terça-feira, quer saber? Eu não quero mais, não quero mais meu comércio, não. Acabou-se, não vou mais trabalhar, não quero mais, vou deixar ter meu emprego, vou deixar largar tudo. Tem consequência, claro, tudo isso. Vou ganhar menos, né? Não vou ter uma entrada extra e etc. Então, como é que eu lidero a si mesmo? O que me inspira a me liderar? É a responsabilidade. E eu não vou fazer o que eu faço porque eu estou morrendo de vontade. Tem dia que a gente tem vontade, tem dia que não. Tem dia que não. Mesmo a gente amando o que a gente faz, por exemplo, eu amo dar aula. Eu gosto de dar aula. Eu sei que ainda preciso me capacitar mais, estudar mais, poder transmitir novos conhecimentos, tudo. Mas nem sempre eu me sinto com vontade de dar aula. Mas o que me move, o que me faz liderar a mim mesmo? É a responsabilidade. Então, quando a gente atinge esse padrão e esse entendimento, rapaz, tudo que você começar na sua vida, você vai concluir. E esse é o mal de muita gente, muitas pessoas. Começam coisas e não terminam. Não terminam o que começam. Para na metade, desiste de qualquer coisa. Enfim, então, esse, em resumidas contas, foi o alicerce, né, da nossa matéria, liderança. Autoresponsabilidade, tipo de liderança, liderar a si mesmo, né? Não adianta. Tem que estar com a mão no arado. O próprio Jesus disse, botou a mão no arado, vamos para cima. Vamos para cima, não tem volta atrás. Tá bom? E, claro, o nível de maturidade que a gente vai atingindo permite também, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo e a gente vai começando a entender que tem coisas que a gente não pode largar. Fala, Bruna. Eu sempre digo muito para as meninas que estão começando, tipo assim, às vezes você não tem nenhum cliente agendado, mas você tem que estar lá no mesmo horário, independente de ter cliente ou não. Por quê? Porque lá vai estar aberto, lá você vai, por um acaso vai chegar alguém, você vai ter que estar lá, entendeu? Porque às vezes você, não tem cliente, então vou ficar mais aqui, mais um pouquinho, não vou trabalhar hoje. Entendeu? Então, assim, é a responsabilidade de você cumprir o seu horário independente de qualquer coisa. Verdade, verdade. Isso é responsabilidade, né? A igreja, a mesma coisa. Domingo, tinha metade da igreja. Eu podia ter, rapaz, não vou não, é ter quase ninguém. É um pensamento fraco, pensamento medíocre, né? Não, eu vou porque tem responsabilidade, porque com poucos ou muitos Deus vai operar. Fala, irmã Pereira. A irmã Bruna falando aí, é uma grande verdade, irmã, que o comércio tem que estar aberto e sempre no horário que a gente abre, sempre cumprir com o horário de abrir e o horário de fechar, né? O almoço, abrir após o almoço e no final da tarde, sempre cumprir com esse horário. E eu, desde 1994, que o dia mais tarde que eu acordo é 5 horas da manhã, porque eu tenho que ter essa responsabilidade para me ajeitar, e eu gosto aqui de fazer o café, né? Eu faço o café e quando é cedinho ali, eu já estou no ponto, ali no mesmo horário, abrindo ali as minhas portas ali. Porque aí você começando mais cedo, dá tempo você
você orar, né? Pedir permissão a Deus ali, né? E pedir que ele esteja ali conosco. Fazer tudo com mais calma. Você chega de última hora, você fica ali um pouco atordoado ali. Às vezes já tem um cliente na porta aí. É bom abrir antes que chegue o primeiro cliente, né? Mas é assim mesmo, viu? Eu estou dando só esse exemplo aí que é para vocês verem como é botar um comércio, abrir uma empresa. Se você não arregaçar as mangas, você não vai para cima e você vai entregar na mão de outro e não tem como dar certo. Tá? Pode ter certeza. Verdade. Obrigado, João Pereira. Obrigado. Vamos lá, gente. Vamos hoje já entrar agora. Fizemos aí um resumo do que aconteceu semana passada. Sempre eu gosto de fazer, porque a gente já entra de cheio nesse conectando com a segunda aula. E hoje a gente vai falar sobre os desafios à liderança. Vamos iniciar falando sobre os desafios à liderança. Então, algumas coisas que eu vou falando aqui, vocês podem anotar. Se tiver alguma dúvida, eu vou abrir em algum momento para perguntas, tá certo? Então, guarde isso no coração. Liderança é uma ferramenta para que eu possa crescer na minha vida espiritual e também no meu ministério, tá? Então, liderar no momento, agora entrando na vida ministerial, agora nós vamos centrar na nossa área de atuação, que é a igreja, tá? Que é o ministério, que é um GC, que é um departamento. Talvez eu não esteja liderando diretamente, mas eu estou influenciando pessoas, né? Liderança tem muito a ver com influência. Então, é uma oportunidade, uma ferramenta para o meu crescimento espiritual. Eu costumo dizer, sempre eu disse para os pastores da igreja, gente, estudem, leiam bons livros, se preparem sempre, porque agora vocês são pastores. Aonde vocês forem, as pessoas vão querer ouvir vocês. Não adianta, onde o pastor for, as pessoas vão dar oportunidade ao pastor. É inevitável. Inevitável. E a gente, como fala o cearense, né? O pastor não pode amarelar. Não, pessoal, porque não vem preparado, né? Você sempre disse, sempre ande com uma mensagem no seu coração. Sempre, busque uma mensagem, sempre tem uma palavra no seu coração. Tem umas dicas que eu dei às vezes para eles, disse, faça um esboço de uma ou duas mensagens. Hoje a gente tem um celular, né? Mas escreve e coloca dentro da tua Bíblia. Ah, pastor, mas um esboço, como assim? Não é o Espírito Santo que vai dar na hora? Dá sim, mas quando você vai transmitir uma mensagem, a gente não fala só do que está vindo direto, sem você saber. A gente tem uma mensagem. Eu estou aqui trazendo uma aula para vocês de liderança e eu me preparei antes. Eu li, eu estudei, eu pesquisei, tá? Eu me assisti falando uma aula de liderança, eu mesmo me assisti falando uma das aulas de liderança que eu dei há muito tempo atrás no Zoe. E a gente tem que se preparar, tem uma palavra de liderança. Nesse caso, você precisa sempre ter uma palavra no seu coração. Quando as pessoas... Oi, meu amor. Tá bom. Quando uma pessoa tem uma posição de liderança, você precisa ter sempre uma palavra no seu coração. Sempre, sempre, sempre. Mas, pastor, como que eu faço? Eu não vou andar com esboço na minha Bíblia. Guarda aí no teu celular. Guarda aí no seu... Pastor, eu não sei fazer esboço. Como que eu faço? Como que eu tenho todo dia uma palavra? Não precisa ter todo dia uma palavra diferente. Mas, o que eu quero dizer? A própria palavra, ela é viva e eficaz. Você pode usar um versículo para falar para uma pessoa e você explanar esse versículo para ela e ali você vai falar coisas que você não planejou, que você não identificou, mas você tinha uma mensagem no seu coração. Tá? Você pode usar o mesmo versículo e dar para uma outra pessoa e outras coisas vão sair do teu coração para essa vida. Certo? Mas nós somos como os carteiros, tá? Somos como os carteiros. A gente tem uma mensagem. A gente tem algo para dizer. Existe uma diferença em ter algo para dizer ou dizer alguma coisa. Sabe quando alguém diz, ei, Daniel, fala alguma coisa? Pega a gente de surpresa. Mas como assim?
Não, eu tenho algo para dizer, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra. Agora, não é uma palavra decorada aos pés da cabeça, mas eu tenho um versículo apropriado para, por exemplo, para o sofrimento. Eu sei que se eu estou com alguém que está passando por necessidade ou precisa de provisão, qual versículo que eu posso falar para ela? Senhor, o meu pastor, e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Então, eu, pelo menos, preciso ter conhecimento de algumas histórias da palavra para diferentes situações. A pessoa está doente. Se a pessoa está doente, eu não posso falar sobre semear na Bíblia, né? A pessoa está enferma, eu não posso falar, você está aqui o texto, e a viúva foi dar uma oferta, e ela deu tudo o que tinha. Tem alguma coisa a ver com a doença? Não. Nada a ver com a doença. Então, o que eu faço? Deus, me dá uma palavra. Ah, mulher do fluxo de sangue. Olha só. Olha, tinha uma mulher na Bíblia. E essa mulher, ela se esforçou, gastou tudo que ela tinha e tal. E você vai fazer o quê? Você tem uma mensagem. É aí onde eu quero chegar. Por isso que o líder sempre tem uma responsabilidade um pouquinho a mais de conhecer o que você está fazendo aqui hoje, se preparando, estudando, se capacitando para poder exercer a sua função ministerial de liderança da melhor forma possível. Certo? Então, por isso que liderar é uma ferramenta para o seu crescimento espiritual. Obrigatoriamente, de uma forma natural, eu vou crescer. Vou crescer. Tá? Outra dica, se você não tem muita chegada com os livros, ouça livros, tem livros no YouTube, ouça livros. Se você não consegue ler por algum motivo, tem coisa que você pode ouvir, livros mesmo, a pessoa pegou o livro e começou a ler. Ou ouça pregações, ouça mensagem na internet de pessoas que são pessoas de Deus que vão te ajudar em determinados assuntos, certo? Pastor, eu não tenho muita habilidade na leitura bíblica, eu gosto de ler, então você precisa conhecer de que forma você vai trazer um crescimento para a sua vida. Tá bom? Então vamos lá, eu preciso então ter esse entendimento. Primeira coisa de hoje, liderança é uma ferramenta para o meu crescimento espiritual, pessoal e também para o meu ministério ou para o meu serviço, tá? Se hoje eu não sou um líder ainda na igreja, mas isso não quer dizer que eu não esteja guardando essas ferramentas, me preparando para quando surgir uma oportunidade, eu vou exercer essas ferramentas. Certo? Sim, Bruna. E você ter a sensibilidade de criar estratégias também. Por exemplo, ontem uma pessoa mandou mensagem para mim, dizendo que estava passando por alguns problemas e tudo, e aí eu já perguntei se eu podia visitar. Perguntei se ela queria tomar um café comigo, para a gente conversar. E já chamei ela para o GC daqui, entendeu? Maravilha. Assim, são estratégias que você não pode deixar... Tipo assim, eu poderia ter conversado com ela, vai dar tudo certo, que isso, que aquilo, ter falado uma palavra, né? Mas aí eu já fiz duas coisas. Hoje eu já visitei a casa dela, ela já vem pro GC, entendeu? Então, assim, é você também ter atitudes e ter, tipo assim, percepção de que aquilo ali vai servir para você avançar. Isso, exatamente. Muito bom, Bruna, muito bom. Exatamente, é isso. Para cada liderança, ou para cada situação, para cada um de nós, Deus vai dar a estratégia. E a que a Bruna falou, muito importante. A gente, como líder, ter a sensibilidade. Por quê? Eu olho aqui para vocês. Cada um de vocês aqui tem habilidades, tem dons, tem talentos, né? Ninguém é melhor do que o outro, mas todos juntos a gente consegue ser uma bomba atômica, né, no mundo espiritual. Então, o que um tem, o outro não tem, mas o que o outro tem também não tem do outro, e por aí vai. E a gente vai se completando.
Então, a gente precisa realmente ter essa humildade de dizer assim, eu não sou bom nisso. Não sei se eu comentei com vocês na aula passada, mas na equipe pastoral tem coisas que eu não faço, que eu não me meto, que eu não entro. Claro que eu estou por dentro de tudo, mas tem muitas áreas que eu não entro. Por quê? Porque eu não sei. Não é que eu não saiba, eu não sou bom naquilo. Posso até saber, ter a teoria, saber como é que faz, posso até conseguir, talvez, fazer, sem problemas. Mas não você estar efetivo com alguém que tem um dom, que tem um jeito, né, que tem essa criatividade. Então, tem áreas na igreja que eu praticamente não entro, não tenho acesso. Não é porque eu não queira, porque realmente diz, rapaz, não vai adiantar eu querer me meter nisso se eu não tenho essa habilidade. E se Deus trouxe alguém que tem essa habilidade, então o que tem que fazer? Deixa aí a pessoa avançar, crescer naquilo, certo? Porque se eu me meter em todas essas áreas da igreja, eu vou estar impedindo o crescimento de outras pessoas. E realmente vai ser vou me cansar, que vamos falar sobre isso também, e as coisas não vão caminhar. Então, a liderança também é delegar e entender que vai ter sempre gente que vai chegar perto de ti e que vai ser melhor no que a gente faz. Não de forma geral. Entenda. Vai ter áreas que eu não estou conseguindo fluir. E Deus sabe disso. O que ele vai fazer? Vai mandar alguém exatamente naquela área para te ajudar no teu chamado, teu ministério, e vai avançar. Certo? Vamos avançando. E a gente precisa ter esse discernimento também de como lidar com as pessoas. Cada pessoa tem um perfil. Né? Então, a Bruna entendeu que se ela chamar a pessoa para tomar um café, pronto. Aquele ali vai, como disse o pastor Eibe Uber, né? Vai ganhar para ela primeiro e logo em seguida vai ganhar ela para Jesus. Vamos lá. Mais uma coisa. Claro, a gente tem que colocar sempre as coisas de Deus, do reino de Deus. Isso a gente entende com o decorrer da caminhada. Todas as coisas de Deus, elas têm que ter relevância na nossa vida. O bom líder não pode desistir por qualquer coisa. Tá? A pastora Raquel até pregou uns domingos atrás, né? Não dá para caminhar com gente mole. Não dá para caminhar com gente que qualquer luta já recua, já vai para trás, já quer desistir, já quer entregar tudo. Pessoal, e não é que a gente não possa entregar as coisas, mas a gente, pelo menos, deve se permitir tentar ir adiante, tá? Então, colocar o serviço que Deus colocou na sua mão, no reino de Deus, tem que estar no meu coração como algo relevante. Então, isso aqui é muito importante. Porque o nosso emprego, como exemplo, a gente não larga assim, porque, rapaz, estou afim, mas não, eu vou ficar desempregado mesmo e não quero mais. A gente pensa muito bem a deixar um emprego, né? A gente pensa muito bem a abandonar um trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que eu vou precisar procurar um outro emprego que me pague o que talvez eu ganhava daí para melhor, né? Então, eu não posso abandonar as coisas do reino porque eu tive problemas, né? Porque eu tive dificuldades, porque eu me senti só, porque as pessoas estão falando mal de mim. A gente precisa estar preparado. Eu faço uma pergunta. Está preparado para você saber que alguém falou mal de você em relação à liderança? E que alguém, como diz, está cortando você pelas costas? Porque o líder, ele sempre está numa vitrine. Está todo mundo vendo. As pessoas estão observando a gente 24 horas. O tempo todo. As pessoas nos observam. Tá? As pessoas estão de olho em nós. E, consequentemente, de alguma forma, elas começam a detectar alguns erros da gente. Percebem erros nossos. Elas percebem a habilidade, mas, geralmente, o ser humano, ela tem a tendência a focar nos erros. Tá? Então, preparado para receber pedrada. Isso também faz parte. Ok? Então, outra coisa
Ser líder também tem um lado bom. Muitos lados bons. Tem um lado da honra. As pessoas honram. Quando as pessoas entendem, os liderados, entendem o princípio de liderança, e tem essa honra, as pessoas começam a honrar, a reconhecer que é um reconhecimento. Você se sente bem, você sente que as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho. Escute muito bem o que eu vou dizer aqui. Nós, como igreja, a igreja, por muito tempo, achou que reconhecer, validar um irmão é pecado. Eu quero dizer, parece que dizer que o irmão fez a coisa bem feita, não, o irmão vai se envaidecer. Não, o irmão vai se exaltar. E eu vejo nas epístolas de Paulo, no final, Paulo falando sobre vários irmãos, várias epístolas, elogiando os irmãos, falando bem dos irmãos. E não é errado na igreja você elogiar alguém. É muito bom você validar alguém. Dizer, cara, tu fez um excelente trabalho. Tu fez muito bem, o que você fez foi maravilhoso, foi perfeito. Parabéns, coisa boa. Por quê? Porque às vezes a pessoa está se questionando, será que eu estou fazendo direito? E de repente você chega e, pum, valida a pessoa, reconhece o que ela está fazendo. Tá? E às vezes a gente precisa ouvir. Né? Será que estou sendo um bom líder? Será que eu estou liderando direito? Será que as pessoas estão sendo abençoadas através da minha vida? Então tem esse lado também de validar. Um validar o outro. Esse é um outro princípio que a gente também tem ensinado para os nossos pastores. Validar. Validar na equipe de louvor que está ali na frente, se valida. Gente, parabéns, vocês tocaram bem. A equipe de liderança, né, dos pastores, olha, vocês fizeram um bom trabalho. Pastor Darcy, pastor Elias, está dando certo, glória a Deus. A gente precisa reconhecer o trabalho do outro, certo? Isso é de extrema importância. Gente, mais uma coisa. Liderar vai exigir fidelidade aos seus princípios. Olha só. E aos seus sonhos. E aquilo que você disse que ia fazer. Não só para outras pessoas, mas com você mesmo. E o que eu estava falando, o líder ele precisa ser fiel ao processo, ser fiel ao início, ser fiel ao processo, ser fiel ao fim do processo. Eu preciso ter essa fidelidade comigo mesmo. Eu comecei, então eu vou até o final. Se realmente não dá mais, é porque realmente não dá, mas o meu compromisso é a fidelidade comigo mesmo. Eu preciso ser fiel àquilo que eu disse que ia fazer, que eu disse que ia começar, que eu disse que ia terminar. Eu preciso ser fiel a isso. Certo? Custe o que custar. Se a gente não for assim na vida, a gente não consegue nada. A gente não vai para frente. Então, guarde esse princípio. Seja fiel aos seus princípios, aos seus sonhos. Seja o que for, não só liderança, qualquer coisa na sua vida, tá? Casamento, ministério, empresa, comércio, não vai desistir porque vieram os ventos fortes, as vacas magras, não, senhor, vamos para cima, até que a porta mesmo se fechar e se fechar, igual a porta de concreto. E eu tento derrubar a porta, mas não dá certo, então pronto, Deus não quer. Tem porta que Deus fecha, e se Deus fechou, não abre mais. Mas eu me mantive fiel aos meus princípios e àquilo que eu disse que ia fazer, certo? Bem, vamos avançando, vamos agora, estamos falando sobre os desafios da liderança, tá? Página 8, se você está com sua apostila, vamos falar agora, página 8, certo? Então, aqui tem uma história, por conta de tempo, nós não vamos nos deter para ler essa história, tá?
Mas eu aconselho que você leia essa história, que realmente começa na página 7 e vai até 8 e 9. Então, aqui fala, aqui mostra, expressa tipos de liderança. Aqui tem uma história do que aconteceu no céu, tá? O que aconteceu no céu. Um Deus, o grande líder, tá? O primeiro líder, teve um problema, né? O Lúcifer, naquela época, e depois se tornou Satanás, teve um problema, a terceira parte dos anjos saiu de lá, e depois veio outro líder, né? Outra pessoa para tentar resolver a situação, né? Que é Jesus, foi abandonado também, e etc. Então, a palavra de Deus nos mostra de que nem todos os problemas nessa história aqui, resumindo, tá, gente, para ganhar tempo, nem todos os problemas são causados pela liderança, certo? Mas qual o princípio que a gente vem falando? Mas em termos de responsabilidade, vai cair sobre nós. Aqui a gente vê o próprio Deus, né? Teve um conflito, digamos assim. O próprio Jesus com seus discípulos também teve conflito. O próprio Judas, Pedro que o negou, Pedro que o traiu, outros que queriam se sentar um à direita e à esquerda, né? E tantos probleminhas que foram acontecendo. Então, não é anormal, né? Não é normal, não, perdão, é anormal não ter problemas. Isso é anormal. Se não tem conflito, tem coisa errada. E, claro, não falo de conflitos terríveis, né? Estou falando de que quando o líder começa a formar outros líderes, você vai mexer com as pessoas. Certo? Por exemplo, hoje eu lidero pessoas. E muitas pessoas que eu lidero, algumas há vários anos, ainda tem coisas, espinhos que eu tenho que arrancar. Ainda tem pessoas que eu preciso confrontar, já estão caminhando anos comigo. Então, liderar vai fazer com que a gente também viva conflitos com pessoas, não por causa de que sejam problemáticas, mas por causa de que muitos de nós precisamos ser moldados no nosso caráter. Porque a liderança não é só o serviço, é um tratamento de caráter. Eu falei domingo aqui na igreja de que o mundo tem muita gente boa, capacitadíssima, inteligente. Mas por que o mundo, tendo pessoas tão inteligentes, está em decadência? Porque o mundo está carecendo não mais de conhecimento, está carecendo de princípios. As pessoas não respeitam. Tem uma moça que apareceu até num vídeo rodando aí o mundo todo, né, no Instagram, uma moça muito jovem dizendo: nós amamos matar os bebês. Princípios. Expressando, ela pro aborto, né? Expressando, depois vocês procuram a sua crença a favor do aborto, dizendo em inglês: nós amamos matar bebês. Então, o mundo não carece mais de conhecimento, carece mais de princípios, por isso o mundo está em decadência. Tá bom? Então, quando você liderar a gente, diretamente, vai haver problemas, vai haver conflitos. Isso é normal dentro do processo. Tá bom? Na página 10, eu quero falar algo muito interessante. Na página 10 da apostila, tem uma frase ali, que está até sublinhada, que diz assim: uma boa liderança não consegue atingir resultados perfeitamente favoráveis sem ter bons liderados, ou sem ter bons seguidores. Certo? Então, liderar, uma coisa é eu me liderar sozinho, eu liderar minha casa, eu liderar meu comércio. Agora, existe uma liderança em equipe, né?
eu confesso, vou falar de mim, eu confesso que, para mim, eu sempre fui uma pessoa, e vou falar sobre o líder solitário. A minha formação, na minha desenvolvimento com pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Sempre fui muito solitário. Então, sempre eu fiz as minhas coisas sozinho. Sempre foi assim, muito só. Na escola, era mais isolado. Na família também, sempre uma pessoa mais isolada, que ficava mais pelos cantos, né? Que não sociabilizava muito com os outros. Então, eu sempre fui uma pessoa muito retraída. E quando eu entro na igreja, eu me deparo com uma outra realidade, um universo de contato, de convívio que eu nunca tive. Né? Então, de repente, eu já não tenho o que fazer mais só. Eu tenho que compartilhar a tarefa com alguém. Certo? Então, a gente precisa também aprender, ser um aprendizado, a trabalhar e a ter bons seguidores. Certo? Então, o líder não precisa apenas ele ser bom. Ele precisa ter uma equipe boa. Não adianta você se capacitar ou você crescer sozinho e quem está perto de você não tem as ferramentas necessárias para exercer determinada função. Eu vou tomar aqui o exemplo do Daniel. Daniel está ali com pessoas. Não adianta só o Daniel ser bom para domar os cavalos ou só ele entender todo o processo com os cavalos. Né? Perceber quando o cavalo está doente, perceber no jeito de andar, de se mexer, de se comportar. Daniel vai ter que passar todos esses conhecimentos para a sua equipe. Vai ter que passar, porque senão Daniel vai endoidar e tudo ele vai ter que fazer tudo só. Então, o bom, ele vai precisar que as pessoas sejam tão boas como ele é. E até mais habilidosas ainda. Certo? Jesus também teve seus problemas com seus seguidores, tá? Mas a gente, com o tempo, Deus vai mandando pessoas certas, para trabalhar ao seu lado. Então, eu não posso pensar, meu serviço eu sou para Deus. Então, eu sou líder, sou liderado diretamente de Deus, não preciso de homens. Está quebrando o princípio. Todos nós precisamos de alguém para nos formar. Certo? E isso é bíblico. Tá? Então, no nosso serviço à igreja, eu queria aqui abrir um parênteses. Uma vez, eu e a Raquel detectamos em algumas pessoas algo interessante. A gente conversando e, de repente, a pessoa falou assim, deu a entender da seguinte forma, como se a igreja estivesse precisando de um favor dessa pessoa. Certo? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, eu não devo favor a ninguém. As pessoas que têm que entender que por causa do reino de Deus que elas estão desenvolvendo. Para ser específico, era na área da música, na equipe de louvor da igreja, uma pessoa. Então a gente percebeu que toda a vida que a gente tinha um evento, que precisava da equipe, era a única pessoa que colocava impedimento. E como a gente está perto, termina conhecendo a rotina do outro, a gente sabe, nessa hora fulano tem casa. Não é assim? A gente termina se conhecendo. Né? Muitos de nós, não, eu sei que o Daniel trabalha até às 5h30, 6 horas. O Daniel depois está livre. Né? Então, a gente termina se conhecendo em relação a algumas coisas. E a gente sabia que essa pessoa tinha tempo. Que ela estava em casa e que tinha tempo disponível. Mas a gente não obrigava, a gente pergunta, gente, alguém pode?
E como ele era a única pessoa nessa área que podia ajudar, não tinha outro nesse instrumento, aí sempre tinha aquele enganche. Aí eu disse assim, vamos lá, quem pode? Fulano. Não posso não, beleza. Pessoal, vamos fazer só com quem puder, tá bom? Valeu, vamos lá que vai dar tudo certo. A gente tirou de tempo, porque era toda hora a mesma coisa. O Espírito Santo falou comigo, eu não devo favor a ninguém. As pessoas precisam entender que se elas evoluem, é graças a mim. Não a mim, como o pastor Marcelo, é graças ao Espírito Santo. Gente, muitas pessoas, eu sou um, nos pastores que estão hoje são outros. Vários líderes da igreja chegaram sem saber pastorear, sem saber liderar. Então, eu dei essa palavra para a equipe e disse, gente, nunca pense que vocês estão fazendo um favor à igreja. Porque se vocês desenvolveram na área da música, foi porque Deus deu dons e talentos para vocês. Agora, nós servimos a igreja não porque fazemos um favor, porque temos um chamado, que temos uma convicção. Deus não precisa de mim, pastor Marcelo, para que a Despertar funcione. Não precisa de mim. Então, quando eu entender como líder que eu não estou fazendo um favor para a obra, que eu preciso ser grato, que por causa da obra de Deus eu estou crescendo, estou recebendo habilidades, dons espirituais, aí sim a minha vida com Deus, a minha liderança, meu serviço vai ser leve. Vai ser leve. Eu vou chegar na obra, no GC, vou com alegria, porque eu sei que não estou fazendo um favor, eu estou servindo por gratidão, porque ele me salvou, porque ele me resgatou, porque ele me deu uma nova vida. O que Deus já fez por mim, não tem nada que possa pagar. Nada que possa pagar. Então, esse é um princípio que a gente, como líder, deve ter isso no nosso coração e a gente transmitir para as pessoas de alguma forma. Porque tem pessoas, infelizmente, que pensam isso. A igreja só quer me sugar, a igreja só quer isso, a igreja só quer aquilo. Não. Você é livre para dizer, eu não posso. Vai soar mais bonito que dizer, eu não quero. Eu digo, não dá para mim. Amém. Amém, querido. Vamos continuar, vamos avançar. Você é importante. Se você não se sente à vontade na equipe de liderança, então foque ali no apoio, seja um membro que está ali junto, orando, intercedendo, e vai dar tudo certo. Tá? É assim que funciona. Então, nunca pense isso. Eu estou fazendo um favor para a igreja. Quando a gente pensa assim, a gente está totalmente perdido em relação ao que é servir a Deus por gratidão e por amor. Aquele que já fez por nós. Certo? Bem, vamos lá. Deixa eu avançar. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, essa é a hora. Senão a gente vai aqui continuando. Pastor, sobre o que o senhor está falando, assim, um bom líder é aquele que sabe delegar, e quando delega, os seus delegados, você acabou de dizer, se posicionam e faz aquilo sem você ou com você, Sim. automaticamente. Essa é a grande liderança, né? Verdade mesmo, é essa aí. Isso. Não é que o líder não precise estar. Ele é necessário, porque ele é responsável pelo acontecimento. Mas, se eu não posso estar, eu preciso participar do processo. Eu vou citar o exemplo aqui do Wake Sertão. Eu não fui, mas eu participei do processo. Eu participei desde o início, da escolha da data, né? Da questão, vai ter ônibus, não vai ter ônibus, como vai ser? A gente participou de todo o processo, eu acompanhei tudo, teve por dentro de tudo, certo? Eu não interferi em algumas coisas, porque eu sei que o pastor Elias, o pastor Darcy, já sabem como fazer, então não preciso intervir. Mas eu acompanhei, participei do processo, certo? Então, quando eu falo sobre isso, eu não precisei estar para tudo acontecer.
mas é necessário. Isso não quer dizer que eu não acompanhe o processo. Mas essa é uma liderança efetiva, eficaz, né? Se você tem a sua empresa e você está lá, você trabalha porque ama trabalhar. Você está dentro ali, tudo, trabalhando, vendo os problemas, dificuldade, gosta de vender, gosta de ter contato com as pessoas. Mas se você tiver que sair da sua empresa 2 dias e a empresa não andar, sua liderança não está funcionando. A não ser que você trabalhe só. Aí tudo bem. Mas se você trabalha com uma equipe e você tiver que se ausentar 1 dia, 2, e a empresa não funcionar, a liderança está errada. Porque se você tem uma equipe, tem que funcionar com você ou sem você. Mas para isso tem um processo de quê? De treinar, de capacitar, de explicar como funciona. Eu quero que faça assim, a sua função vai ser essa, desse jeito e tal, tal, tal. Quando você vai se ausentar, você precisa deixar tudo nos conformes, né? Um tempo atrás, viajamos nós 4, eu e a Raquel e Davi e a Sara, fomos para o Chile, 2018. Então, eu saí tranquilo, mas a gente deixou todas as diretrizes, certo? Fulano, você vai cuidar disso, você vai pregar, você vai fazer isso, 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 certo? Claro que não entrei em detalhes, o resto é com eles. Mas eu dei o direcionamento. Pessoal, tudo continua normal, certo? Continuem trabalhando da mesma forma, mas essas coisas aqui têm que acontecer, por isso, precisar fazer pagamento, você faz, você tem acesso à conta, você faz pagamento assim, 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 pronto. E a gente vem embora e foi feito melhor do que como se a gente tivesse. Tá bom? Bem, uma coisa importante. Uma coisa importante. Bem, a nossa equipe, eu falei de ter pessoas do nosso lado, mas eu preciso andar com pessoas do meu lado que eles tenham o mesmo coração, certo? Isso é muito importante, porque assim, a gente já tem um ditado, a gente vê rostos, mas a gente não vê corações, né? Mas no reino de Deus, eu só vou botar aqui o carregador, um instante, gente. Ok. Vamos lá. Bem, mas o reino de Deus, a gente precisa encontrar pessoas. Primeiro, para montar uma equipe como liderança, a gente precisa orar. Deus, manda pessoas para somar comigo, porque sozinho eu não vou conseguir. Se você tem uma visão de crescimento, de expansão, sozinho não dá. Deus manda pessoas. E aí Deus começa a mandar a gente, né? E você vai montando a sua equipe aos poucos. Vem um, depois vem outro, né? Mas o importante é que a gente não deve focar, é aqui que eu quero chegar. Quando você vai formar uma equipe pastoral, ou você vai formar uma equipe de liderança, eu, pastor Marcelo, o que eu entendo? O primeiro que eu devo fazer, o meu primeiro olhar com aquela pessoa, não é a habilidade dela. E eu vou falar aqui para vocês, muitas pessoas que estão na igreja hoje, a maioria deles não sabia fazer o que fazem. Vou citar um exemplo. O pastor Dácio, por exemplo. Ele é o técnico de som. Mas ele não sabia mexer com som. Aí o que foi que a gente fez? A gente pagou um curso para ele. Eu mandei ele numa igreja, pagamos um curso. Ele se capacitou, se aperfeiçoou. Isso, Bruna. Se aperfeiçoou. E depois ele veio praticar
tudo que ele aprendeu. Mas o que foi que eu vi nele? O coração. Ele não tinha habilidade para o som, mas ele tinha um coração disponível. Então, pastor Marcelo, o primeiro que eu vejo na vida de uma pessoa, quando chamo, não é que eu chamo da noite para o dia, eu observo, né? E a gente olha o coração. Não tem habilidade, mas tem um coração. E isso tudo que Deus precisa para delegar algo nas nossas mãos. Que mais? O Nilson também não sabia mexer com nada de som. Hoje ele mexe no som da igreja. Pegou os visu com Dácio, fez curso com ele e tá lá. Muitos meninos que tocam na igreja não sabiam tocar um instrumento. Né? E aí foram se aperfeiçoando e etc. Então, muitas pessoas que vão se chegando e Deus vai colocando em lugares de liderança, a gente tem esse princípio, a gente olha o coração. Tem um coração parecido com o coração da casa. Quando de coração da casa, com a visão da igreja. Quando uma pessoa, e desculpa até o que eu vou dizer aqui, quando uma pessoa não está na visão da casa, ela dá trabalho. Dá trabalho. Ela não concorda, ela não acha legal, e não gosta, e sempre tem uma ideia diferente. O que já aconteceu é que a pessoa veio, né, e a gente não discerniu, e o corpo estava ali, mas o coração dela saiu da igreja há muito tempo. Certo? Então, a cada vez mais, a gente vai aprendendo a ter mais cuidado, mais discernimento na escolha de pessoas para liderar. Tem igreja que tem cursos de mais cursos e passa anos até a pessoa se tornar um pastor. Até uma pessoa liderar, até a pessoa ser um líder de um GC, ela passa anos no lugar para depois ela ter alguma responsabilidade. Porque a igreja é chata? Não, porque a igreja já passou por vários problemas e não querem repetir os mesmos problemas. Certo? Então, experiências assim a gente já teve. Quando a pessoa não quer mais estar naquele lugar, por diferentes motivos, o coração dela já sai. Ela não está alinhada com a visão. Tá? Então, um líder, querido, vai ajudar você a se tornar um bom seguidor. Um pastor, o líder, vai ajudar um liderado a se tornar um bom seguidor. Certo? Vai te ajudar a ser um bom seguidor. Tá? Então, isso pode acontecer de várias formas. Conversas, um café, como a Bruna falou. Quando for necessário, um confronto. E confronto não quer dizer discussão, gente. Confrontar não quer dizer briga. Confrontar e sentar como gente madura de expor alguns erros, expor algumas coisas. Certo? Puxar, dar uma puxadinha de orelha, mas de uma forma madura. Outra coisa importante que nós, como líderes e liderados, nunca devemos fazer, tá? E a gente viveu isso na pele, tanto eu como a Raquel. Nunca um liderado deve chamar a atenção de um líder ou de um pastor na frente de outras pessoas. É uma falta de respeito horrível. Horrível, horrível. E o pastor e o líder também não devem fazer isso com as pessoas. Uma coisa, eu estou dando uma instrução, treinamento geral. Puxa a orelha, dá confronto. Amém. É geral. Quem percebeu vai pegar para si. Agora, eu expor, fulano de tal, você, assim, na frente de todo mundo, nem o pastor, o líder, deve fazer isso, nem quem é liderado deve fazer isso com a liderança. Isso vai gerar um conflito tão grande que, meu amigo, uma confusão vai se armar. Bruna, pode falar, desculpa. Esqueci, porque tudo que o senhor está falando eu vivo. Sim, é a questão do coração disponível, né? Quando você... Tipo, eu tô com uma funcionária nova, né? E Certo. desde o primeiro dia que ela
se tornou, assim, muito disponível, sabe? Dona Bruna, eu não sei, mas o que a senhora quiser que eu aprenda, eu vou aprender. Isso aí já me deixou, assim, muito feliz. E até eu vou comprar um curso para ela amanhã, que eu estou precisando de um estoque, né, e tal. E eu vejo que não ajuda só a minha empresa, eu não estou ajudando só a minha empresa. Eu vou ajudar na profissão dela, porque futuramente, quando ela não estiver mais comigo, aquilo ali com certeza vai Isso. ajudar em alguma coisa na vida dela, né? Então, você ter um coração disponível é você saber também que não está só ajudando a igreja, que aquilo ali está lhe ajudando muito, acho que talvez até mais do que a igreja. Isso, exatamente, exatamente. Muito importante que a Bruna está falando, porque, no final de contas, nós investimos em pessoas, certo? O líder investe em pessoas. Você vai discipular, vai ter gente que vai querer conversar com você, que vai te chamar pelo Zap, vão querer te aconselhar. Tudo isso é investimento em vidas, certo? Investimento em vidas. Eu me lembrei de um detalhe, e falando aqui do pastor Dácio, eu me lembro que na Logos a gente estava precisando fazer uma arte para um evento das crianças. O Dácio tinha acabado de comprar um tablet. Olha só como é importante a gente liberar uma palavra e validar uma pessoa. Olha só. Aí ele diz, pastor, acho que dá para fazer aqui no tablet. Ele sempre foi um cara muito inteligente. Então, ele pegou o aplicativo lá e fez uma arte bem bonita para as crianças. O Dia das Crianças, que era o Projeto Alegria. Quando eu ouvi, disse, Dácio, cara, investe nisso. Tu tem jeito, cara, para fazer arte. Aí ele olhou para mim, é mesmo, pastor, cara, investe nisso, faz a arte, tudo. Se você hoje vem, se vocês veem hoje a arte da Logos, tem um círculo e tem uma lista no meio. Essa listrinha no meio, no começo da Logos, a arte era diferente. Essa lista foi o Dácio que criou. Até eu fui ontem na Logos, ali na Logos Sul, disse, Dácio, vai cobrar teus direitos autorais por essa arte aí. Então, o que aconteceu? Dácio pegou essa palavra, começou a se capacitar sozinho, e hoje o Dácio vive disso. Ele vive de design, de arte, de criação de vídeo, de bater foto e tudo. Por quê? Porque ele viu uma oportunidade, a igreja foi a escola para ele, Deus, claro, obviamente Deus deu o dom, o talento para ele, e hoje um meio de vida para ele. Então, olha só como é importante, às vezes, a gente reconhecer uma virtude em alguém e, de repente, a pessoa pega aquilo e ela, como a Bruna falou, desenvolve e ela vai ser abençoada para sempre na vida dela. Aconteceu... Gente, fala, pode falar. Aconteceu isso com a cliente, sempre acontece isso comigo, eu digo assim, cola em mim que é sucesso, gente, porque eu tenho uma visão assim de vocês. E aconteceu isso com a cliente minha, ela vivia perambulando, né? Emprego em outro. Aí a gente sempre conversava, sabe? Que ela gostava muito de fazer comida fitness. Aí eu disse assim, mulher, tu tá perdendo o tempo. Mulher, faz as comidas, vende aqui na cidade, não tem quem venda, não sei o que. Ela, né? Eu vou ver, não sei o que. Sabe o que foi que ela fez? Ela pegou a ideia. Hoje ela é a única da cidade que vende comida fitness. E hoje ela vende para a cidade inteira. E eu fico tão feliz que eu disse assim, meu Deus do céu. É tão bom, né? Você, tipo assim, enxergar aquilo que a própria pessoa nem tá enxergando, né? Isso, é Mas verdade. não tem aquele empurrão, né? Não tem aquela... É muito bom. É verdade, é verdade. É muito bom a gente poder participar, às vezes para a gente é apenas uma palavra, um elogio, mas de repente a pessoa está precisando daquilo, né? E agarrou e aí foi embora, foi para cima. Gente, vou caminhando aqui para o final, tá? Mas algo importante, quando você lidera, ou tem um tempo liderando, e alguma coisa não está te deixando feliz, qual o posicionamento do líder? A gente não pode espalhar isso com as pessoas. Eu preciso diretamente ao líder principal, ou a quem é o líder mais próximo de mim. Pode ser que alguém de vocês, em algum momento, vai se ferir, vai se machucar. Talvez eu, em algum momento, possa lhe ferir, possa lhe machucar, posso, sei lá, alguma coisa eu posso fazer ou falar que vai lhe magoar. Então, isso faz parte
Onde tem convívio com gente, a gente se arranha, se fere, às vezes a gente fala uma coisa, a gente entende outra, talvez tem dia que a gente não vai estar bem, vai falar sem querer alguma besteira, e enfim, mas o ponto é, se nós como líderes estamos magoados com alguma coisa, estamos feridos com algo, o que eu devo fazer? Eu não devo compartilhar isso com meus liderados, porque muitos deles não vão entender. O que eu devo fazer? O líder mais próximo que tiver sobre mim. Olha, estou assim, posso conversar contigo? Abra com ele. Ou se não, vai até os pastores, ou a gente conversa, você me chama, a gente conversa. Por quê? Porque pode ser algo que era pequeno, e pelo fato de não abrir, começar a espalhar entre as pessoas, vai se tornar grande, vai ter uma hora que não vai ter como remediar. Então, temos que sempre fazer isso. Pronto. Chama logo a pessoa para conversar. Muito bem, muito bem. Se você tem essa habilidade, chame logo. Se você não tem, dá um jeito, manda mensagem, manda um áudio, e aí vai tentar resolver a situação. A pior coisa é a gente caminhar com o coração pesado. Liderar, ou estar magoado, estar ferido, e isso torna a liderança muito pesada, certo? Página 13, tá? Página 13. E aqui eu prometo que encerro. 15 minutos e eu encerro, tá? Quando um líder, quando vocês procuram aí, essa aqui é uma outra coisa que eu falo para os pastores. Antes da gente lançar um propósito ou um desafio para a igreja, eu converso com minha equipe. Eu, a Raquel, a gente conversa. Gente, estamos precisando disso, precisa ser feito isso, isso e isso. O que vocês acham? Vamos junto conversar e chegar a uma ideia em comum. Certo? Eu não posso lançar uma ideia sozinho. Mas o que acontece? Esse tem que ser um princípio de liderança. Se a gente tem esse contato, a gente está sempre se falando e tendo esse feedback, quando o líder lança um propósito, um desafio, os primeiros a dizer amém, glória a Deus, já pular com 2 pernas, 2 braços, é a equipe de liderança. Porque acontece muito de o pastor lançar um desafio e os pastores, a equipe não está junto. Ou liderança, não concordo com isso, não. Não, estou dentro, não. Aí onde vem 2 coisas. Ou você não conheceu o líder, não conheceu o pastor, não tem tempo com ele, e o seu coração já saiu da igreja há muito tempo, né? E se você não concorda, você precisa fazer o quê? Se direcionar teu líder e abrir seu coração. Certo? Então, na equipe pastoral, a gente tem esse código. Vamos lançar um desafio, a gente está junto. Todo mundo vai para cima. E é claro, obviamente, que eu não vou mandar ninguém pecar, nem se jogar de uma ponte. Tudo vai ser relacionado ao reino de Deus. Tá? Página 13. Sobre o líder solitário. Eu falei que eu fui uma pessoa muito isolada, não foi? Lembra que eu disse para vocês? Pronto. A minha formação, eu ainda estou em formação como líder. Eu reconheço, hoje menos do que antes, mas eu tenho uma dificuldade para liderar. Eu sou um líder que está sendo formado, certo? Estou em formação. Então, temos a voz do líder solitário, tá? Tem líderes que querem fazer tudo só, tudo sozinho, né? E aí a gente termina não sendo muito comunicativo. Eu já sou menos comunicativo, a Raquel já é muito mais do que eu. Então, às vezes, quando digo, a gente precisa passar algo para a igreja, o que eu faço? Ei, amor, fala tu, que tu sabe explicar melhor do que eu. Só que, claro, é algo que nós combinamos, que a gente conversa. Por quê? Porque a gente precisa abrir a voz para as pessoas, certo? Então, o ponto aqui desse líder solitário não é apenas isso. É a gente não confidenciar ou ser pessoas solitárias que a gente não tem amigos. Porque além da gente liderar, a gente tem família, a gente tem problemas pessoais,
a gente passa por dificuldade na família, no casamento, com os filhos. E às vezes a gente precisa de alguém para nos aconselhar, para dar uma palavra para a gente, para puxar-nos a orelha, ou apenas para nos ouvir. Então, às vezes a gente está tão envolvido em pastorear as pessoas que, de repente, a gente se sente só. Esse é um pouco normal na liderança, nos pastores, nos líderes, se sentir só em alguns momentos. Porque a gente termina se habituando a ouvir mais do que falar. Falar no sentido de que a gente aconselha mais as pessoas do que a gente abrir o nosso coração. Certo? Então, a gente precisa encontrar essas pessoas. Ah, pastor, eu não falo minhas coisas para ninguém, não. Eu me livre. Tudo bem, eu entendo. Mas em algum momento você vai precisar de alguém para te ouvir. Certo? Em algum momento você vai precisar de alguém para te ouvir. Tá? Então, por que isso? Porque tem coisas que nós precisamos colocar para fora. A gente, ser humano. Ou você nunca teve vontade de pegar no pescoço de alguém um dia na semana, assim, com raiva? Né? Ou às vezes quando a área financeira se descontrola totalmente. E a gente não sabe o que fazer, a quem recorrer. Então, esse tipo de pessoa, Deus vai colocar do nosso lado. Tá? Vai ter pessoas, vai ter coisas, não são segredos escondidos, nem nada disso, mas às vezes você não vai poder falar para o seu filho que você está cansado. Seu filho vai ficar com medo. Vai achar que você vai desistir dele, vai desistir da família. Então, de repente, se tem alguém de confiança, né? Os homens que encontraram um amigo, as mulheres que encontraram uma amiga, não precisa, se for crente, melhor. Se estiver no teu mesmo, na mesma estação que você está, se ela é líder, se ela é pastor, se ele é pastor, vai te entender melhor. O comerciante, eu tenho alguns aqui, geralmente ele precisa se aconselhar se o comércio não está bom com outro comerciante. E de preferência no mesmo ramo. Como é que tu tá fazendo, cara? Tô comprando o cimento R$ 33. Tu tá com, rapaz, tô comprando de 30. Ó, já foi bom ter aberto a boca. Mas me dá um toque aí, diz onde é. Então, todos nós precisamos de pessoas que possam nos dar suporte. Às vezes é o esposo, é a esposa, enfim. Vocês vão saber aonde chegar para poder derramar as lágrimas e colocar para fora o que a gente precisa, botar para fora, tá? Então, o líder tem isso no coração, de corrigir, né? Ele tem isso no DNA. Então, se hoje sou um pastor, eu preciso encontrar um pastor que me aconselhe. Por quê? Porque ele vive o que eu vivo. Não é menosprezando outras pessoas. Mas o pastor vive o que eu vivo, ele sabe o que eu estou vivendo. Então, vai ter pessoas que talvez você vai procurar e elas vão dizer assim para você, vamos orar, né? Vai dar tudo certo. Aí você diz assim, ai, meu Deus. Rapaz, eu sei que vai dar tudo certo, mas agora eu preciso o quê? Ouvir um conselho, ou eu preciso ser corrigido, ou eu preciso levar uma bronca. Eu não sei, mas eu preciso ouvir algo. 2 Timóteo 1,15. Paulo, né, estava sendo perturbado pela solidão. Tá? Se sentia sozinho. Diz assim, está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, né, cito Fígilo e Hermógenes. Isso faz parte. As pessoas nos abandonam. Mas isso não pode deixar, não podemos deixar o sentimento de solidão tomar de conta da gente.
Paulo estava vivendo isso. Mas Paulo tinha um confidente. E o nome dele era Timóteo. E a gente vê isso em 2 Coríntios 4:9. Como? Diz assim: procura ver ter comigo depressa. Em outro texto, Paulo diz: quando vier, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Só quem tem intimidade e confiança vai delegar, vai pedir uma coisa dessa. Mas passa lá em casa. Passa lá em casa, vai lá onde estão meus livros. Quer dizer, a forma como Paulo se comunicava com Timóteo mostra que existia uma amizade entre eles. Certo? Esse é o famoso líder solitário. Eu confesso que eu tive muita dificuldade, mas hoje encontrei pessoas a qual eu posso compartilhar, conversar e abrir meu coração. Certo? Isso tem muito a ver com afinidade, tem muito a ver com encontrar realmente uma pessoa que vai te ouvir, vai te entender, de preferência, viva o que você vive. E ela tenha, claro, a maturidade de te ouvir, e se você comentar com ela um erro seu, ela não vai deixar de ver em você o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. Esse é o tipo de pessoas que nós precisamos encontrar. Que às vezes a gente compartilha algo com alguém e a pessoa diz: ixi, aqui no crente não, viu? A pessoa já nos condena imediatamente. Como se a gente não é obrigado a não ter nenhum tipo de erro. Abrir nosso coração, sara nossa vida, sara nossa alma. Tá? E eu tive que aprender isso na marra. Aprender a falar, a abrir o coração. Nem sempre você vai precisar ouvir um versículo, mas você vai precisar, às vezes, ouvir um conselho, né, uma palavra. Não se isolar, ficar sozinhos, pode ter certeza que vai atrasar a sua vida. Ei, pastor, Diga. eu sou assim, sabe? Eu não me abro assim pra ninguém. Até o Daniel fica dizendo: tu não se abre pra ninguém, não sei o quê, tu não conversa muito comigo. Tipo assim, eu me sinto bem, assim. Às vezes, quando eu falo alguma coisa, já me sinto mal. Quando eu falo alguma coisa minha, assim, conversando, aí eu já não me sinto à vontade. Eu sou muito, assim, comigo mesmo, eu sou difícil de, sei lá. E eu me sinto bem. Eu não sei. Eu gosto. Não, tudo bem. É a tua personalidade, né? É a tua personalidade. Mas pode ser que em algum momento, não é que a gente tenha que falar tudo, né? Mas em algum momento, talvez você precise abrir esse coração, certo? Hoje, por exemplo, você está enfrentando o desafio do G6, né? Com o Daniel. Pode ser que em algum momento você não vai saber como agir, o que falar, enfim. Não é só compartilhar problemas, às vezes é só abrir o coração. Mas, se no teu caso, né, você acha que, ou você percebe que você consegue se resolver sozinha, né, ou compartilhar apenas uma parte, né, da situação, amém, amém, faz parte da tua personalidade. Né? Nem todas as pessoas vão ter isso, mas a gente sim precisa ter alguém. Caso a gente tenha uma ferida na alma, ou a gente enfrente um problema, nós precisamos ter alguém para, em algum momento, nos dar uma orientação, nos dar essa correção, esse apoio, né? Tá bom? Mas é isso aí. Se eu quer falar, Paulo Pereira? Eu quero dizer que Paulo, mesmo ele estando preso, né, estando na cadeia, ele conseguia liderar, né? Porque Isso. aquele povo lá, Coríntios, aquele povo que estavam lá saindo do caminho, né? Ele mandava cartas, né? E aquele povo ouvia, né? E voltava, né, para o alinhamento, né? É isso? Exato. E hoje Exatamente. está muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem
Tem vários tipos de comunicação, né? De meio de comunicação, né? Bem rapidinho você fala ali com a pessoa ali que você está liderando, né? Já combina alguma coisa, fica tudo mais fácil hoje. Verdade. Hoje está muito bom, muito bom. Verdade. Pronto, só isso. Verdade. Obrigado, irmão Pereira. É isso. E hoje a gente tem essa vantagem, né? Da rapidez. Muito boa essa observação do irmão Pereira. A rapidez da gente ter alguém para conversar no Zap, em áudio, etc. Certo? E para finalizar, falar sobre um outro homem que caminhava sozinho, tá? Era Moisés. Moisés estava estressado, cansado, sozinho, estava pronto para jogar a toalha, mas ele era uma pessoa que fazia tudo só. Né? É o tipo de cara que chutava o escanteio e corria a alta velocidade para fazer o gol. Então, chegou uma hora que ele pediu para morrer, de tão cansado que ele estava, tão estressado que ele estava, fatigado, pede para morrer, Êxodo 18, né? Está aí na apostila o texto. E o que foi que aconteceu? Ele recebeu um conselho, tá? Em Números, perdão, ele recebe um conselho, Êxodo 18, e o conselho era o quê? Que ele delegasse, né? O sogro disse, cara, delega. Moisés está para arrancar os cabelos. Delega. Bota gente para cuidar de 10 mil, outros de 5 mil, outros de 1.000, outros de 500, outros de 100, e você só resolve as paradas mais fortes, os problemas maiores. E deixa o restante resolver. Né? Pessoas que têm o espírito da casa. Lembra que eu falei para vocês que tinha que ter o coração, o seu coração. Quando a Bíblia, Moisés falava de pessoas que tinham o espírito da casa, se refere à mesma visão, mesmo propósito, pessoas capacitadas para isso. Certo? Para encerrar, uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, Marcelo, você faz tudo sozinho. Pastor Marcelo, você faz tudo só na igreja. E eu fiquei me questionando, diz assim, mas eu não faço tudo sozinho na igreja. Aí, essa pessoa fala, ela se referia ao culto, ao culto da igreja. Ele diz assim, não, tudo bem, no culto realmente, no domingo, geralmente o pastor que prega, que dá o direcionamento, que traz uma palavra, mas a igreja não é o culto. Né? A igreja é um contexto. O G6, é cuidar de jovens, cuidar de crianças, cuidar de adolescentes. E tem gente para tudo, tem pessoas cuidando de tudo isso. Então, Moisés, digamos assim, que cuidava de todos os departamentos da igreja. Era o pastor, pregava, tirava oferta, ia para a salinha das crianças, ia pregar no culto de jovens, liderava os jovens, aconselhava os jovens, os adolescentes, abriu o GC, ficou com o GC, pastoreava os pastores, ele fazia tudo. Então, essa situação que Moisés vivia estava praticamente tinha frustrado e ele estava cansado, certo? Até que ele encontrou, né, uma solução que foi delegar, e isso que a gente vive, né, em parte na nossa igreja hoje, certo? A gente gosta que as pessoas cresçam, a gente gosta que as pessoas avancem, que as pessoas possam crescer na área a qual elas foram chamadas, né, de se envolver nessas áreas. Tá bom? É isso aí, vamos finalizar por hoje. Hoje foi um pouquinho mais extensa. E deixo aqui aberto para vocês, se alguém quer compartilhar alguma coisa. Cassiana, fica à vontade. Pastor, eu estou achando muito interessante essa aula de liderança, porque é uma liderança bem diferente de tudo que eu já vi. Uma liderança muito humana, né? Sim. Uma liderança que não desiste. É muito diferente da liderança empresarial que eu vivo a minha vida, entendeu? É uma liderança que desiste, né? Você chega para o seu diretor dizendo, mostrando os problemas que você tem com um certo colaborador e tal, e simplesmente ele diz, bota para fora, né? Então, assim, o que eu estou gostando, assim, dessas aulas é essa outra visão, assim, que, de certa forma, durante esses anos eu fui tratada como um robô, né?
para demitir gente, para dar produção, qualidade, metas, eficiência, né? E quem não tiver nesse plano, Tá fora. infelizmente, está fora, né? Isso. E essas aulas, e apesar de tudo isso, muitas vezes eu não conseguia me adaptar. Porque na hora que eu tinha que demitir algumas pessoas, eu chorava, assim, eu demitia, mas depois eu saía pro banheiro e começava a chorar, porque eu me lembrava assim, cara, o homem tem família, tem esposo, tem filho, né, e eu não conseguia me adaptar tão fácil a isso, mas assim, infelizmente, lá dentro eu tive que me adaptar, porque faz parte, né, em uma hora eu tinha que fazer isso, né, porque eles dizem lá, a gente é tratado como um número, mas Sim, verdade. infelizmente é a realidade. E essas aulas estavam mostrando assim, uma liderança totalmente bem diferente, né? De uma nova visão, né? Amém. Amém, Tassiana. Olha, uma vez, uma pessoa da nossa equipe, ele vive mais ou menos assim, né? Ele trabalha numa empresa e tal, faz muito tempo isso. E ele tinha assim, tinha esse pensamento, mas não tão agressivo como é uma empresa, certo? Então, o que acontece? O mais fácil numa empresa, uma empresa não quer problemas. A igreja já tem muitos problemas, né? E a gente lida com muitos problemas. Então, a empresa não quer problema, corta, chama outro. Acabou-se, resolvido. Às vezes, no reino de Deus, às vezes, a gente vai ter que fazer, não isso que a Tassiana falou, mas, às vezes, a gente vai ter que falar com a pessoa e dizer assim, cara, você não dá, você está no lugar errado, certo? Mas, antes de chegar a esse ponto, existem muitas conversas, muito puxão de orelha, né? Chamar atenção, cara, é assim, dessa forma. Por quê? Porque reino de Deus é diferente de uma empresa, né? Mas se eu, pastor Marcelo, ou alguém da equipe não está funcionando bem no sentido da sua área, não é mandar embora, é conversar e tentar tratar aquilo ali. Porque a gente não trabalha por números, a gente trabalha com vidas, com pessoas. Mas pode sim, Tassiana, às vezes, em algum momento, a gente tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, não dá para você liderar, você precisa melhorar isso, você não quis. Em algum momento isso pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Mas é assim que funciona a liderança na igreja. Agora, hoje em dia, muitas igrejas estão adotando esse tipo de liderança empresarial, né? Tudo tem que ser perfeito, muita gente está sendo paga, muitas pessoas estão nas igrejas e estão sendo remuneradas para determinados serviços, né? Mas quando se trata da engrenagem, da questão ministerial, é diferente mesmo, né? Uns dias atrás a gente teve uma situação e uma pessoa falou assim, fulaninho assim, 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 um líder falando de outro líder, né? Era apenas uma reunião de um problema. Aí eu disse assim, princípio de liderança. Me apresentou o problema, me apresenta a solução. O que eu faço? Eu disse, o que eu faço? Eu afasto, a gente deixa ele de escanteio, ou a gente trata o coração dele? Não, mas é porque... Não, se apresentar o problema, apresenta a solução. Então, no reino, trabalhamos com pessoas e nós temos dificuldades, coisas a serem ajustadas. Se a gente não entender isso, a gente vai ter dificuldade de caminhar com outras pessoas. Certo? Como vocês devem olhar para mim, algumas áreas da minha vida que precisam serem ajustadas. E se vocês não souberem conviver com os meus efeitos, vão ter dificuldade. E se eu não souber conviver com alguns defeitos de vocês, também vou ter dificuldade. Então, preciso entender assim, todos nós estamos num tempo de ajuste e de crescimento. Eu cresço com vocês, vocês crescem comigo. Tá bom?
E às vezes, pastor, aquela posição que aquela pessoa tá, não é exatamente onde ela deveria estar, entendeu? Correto. Tipo, uma menina estava trabalhando para mim e eu sabia que aquele perfil não era o dela. Eu chamei porque ela estava, toda vida ela me pedia, ficava reclamando, estava sem emprego e tudo, mas eu já chamei com o meu coração, sabendo que aquilo ali não era para ela, porque não era o perfil dela, aquilo ali. Mas eu chamei por quê? Porque eu queria ajudar de alguma forma. E aí aconteceu que eu comecei a mostrar para ela que aquilo ali não era o que ela queria. E eu não precisei demitir ela. Ela mesma chegou para mim, Bruna, isso aqui não é para mim. Graças a Deus. Então, assim, eu não criei situações, na verdade, eu criei situações para mostrar para ela que não era, que aquilo ali não era para ela, que aquilo ali não estava alcançando os meus objetivos, que eu queria, entendeu? E ela mesmo se conscientizou e disse, Bruna, isso aqui realmente não dá para mim, por isso. Aí eu já sabia. Aí eu disse para ela, eu lhe chamei, não foi para me servir, porque eu realmente sabia que não era o seu perfil, mas eu lhe chamei porque eu queria lhe ajudar. E ficou tudo bem. Amém, amém. É muito bom, né? Ela teve humildade para reconhecer isso. Eu já caí no erro de colocar a pessoa num lugar porque eu via que ela tinha talento e eu achava que esse talento iria servir para liderança. E eu errei várias vezes em colocar a pessoa só porque ela era boa no que ela fazia e eu terminei colocando ela para liderar. E quando ela foi liderar, ela não deu certo. Ela teve muitos conflitos, muitos problemas, não tinha tolerância, etc. Várias dificuldades. Então, nem todo mundo que tem habilidade na igreja, ela vai liderar. Talvez a pessoa ela vai ser um diácono a vida toda, porque esse é o dom dela. E ali ela vai fazer a igreja crescer. Não necessariamente que ela tem 500 anos na igreja, não está na hora de tu ser pastor. Se ela não tiver chamado, convicção, não vai dar certo. Tá bom? Gente, vamos encerrar. Eu queria que alguém batesse uma foto, por gentileza. Eu vou encerrar aqui a gravação. Pronto, encerrei aqui a gravação. Ok.